Olá, estamos aqui hoje, dia 21 de 10 de 2025, no Zibam, entrevistando o engenheiro e presidente da usina, Thiago Almeida, que vai participar da nossa entrevista hoje. Bom, Thiago, eu queria começar perguntando qual a sua função no Zibam e quanto tempo você trabalha aqui? Feito, minha função aqui no Zibam é engenheiro, sou engenheiro geral e eu trabalho aqui desde o finalzinho de 2012, desde 2013, mais ou menos. Tá. Eu queria saber o que você mais gostou e gosta trabalhando aqui dentro. O que eu mais gostou de trabalhar no Zibam é os parceiros do meio de trabalho, a produção, acompanhar o fluxo diário de cada equipe no dia a dia. Isso daí é muito satisfatório e prazeroso para nós que estamos aqui no dia a dia. Tá. Thiago, eu queria saber também o que você acha que poderia melhorar dentro da empresa? Eu acredito que a melhoria é meio que geral de todas as empresas, que nós estamos sempre intensificando em treinamentos, em capacitação dos funcionários, em estruturas melhores de automação. Então, eu acredito que isso daí é uma rotina, uma realidade que está acontecendo e vem de frente que o mercado nos oferece. Eu acredito que nós estamos dando um passo bem acima dele que pode ser melhorado, com certeza. Tiago, se você pudesse voltar no tempo, qual decisão estratégica você tomaria de maneira diferente para mudar ou melhorar a empresa? Essa pergunta é uma pergunta até engraçada olhando na época de hoje, né? Porque hoje modernizou muitas coisas, né? Hoje é bem diferente de lá em 1940, mais ou menos. Então, o que é uma empresa dá certo? Como que eu faço? Para mim é fácil falar que assim, não, vou modernizar o setor produtivo, eu vou melhorar o controle agrícola, eu vou dar uma eficiência melhor na indústria. Então, hoje em dia, a tecnologia melhorou muito. Mas lá em 1940, muitas vezes, esse pessoal não tinha uma modernização, não tinha uma automação boa, não tinha um controle exato do processo. Então, as realidades são bem diferentes. Então, uma opinião é difícil você poder dar. Então, mas a base de uma empresa tem que ter uma boa gestão financeira para que ela cresça bem estável, o produto que está consumindo dele, consiga cumprir todas as despesas. Se, por exemplo, vamos modernizar todo o setor produtivo, vamos plantar a cana da melhor maneira possível, vamos ver qual tecnologia melhor para plantar a cana, quanto vai dar por hectare, quantas vagas vai poder precisar funcionar para você poder produzir com uma boa eficiência de dentro. Então, hoje em dia é fácil você opinar. No passado, por que ele não fazia isso? Mas no passado não tinha essa mobilidade que tem hoje, a tecnologia de hoje. Então, eu acredito que, com o sucesso, com o tamanho que a usina cresceu, o que o seu Luiz conseguiu fazer com o que ele tinha naquela época, ele já era um grande visionário, já era um grande empresário, um cara que tirou o chapéu, tanto é que se tornou como comendador, se tornou um cara que juntava muita gente, se tornou um cara que exemplava para todos nós. Bom, outra pergunta que eu queria fazer é como que é a rotina diária de trabalho dentro da usina? O Zibam é uma empresa bastante distribuída, com vários setores, vários ambientes. Então, começa bem cedo, desde as 7 da manhã e vai até as 5 da tarde, e podendo rodar em todos os setores e um trabalho bem dinâmico. Tá, a próxima pergunta que eu tenho, Thiago, como é a relação entre os operários e a supervisão? Na verdade, o supervisor ele fica de olho na equipe toda, ele analisa todo o processo, ele acompanha todo o processo, ele está ali junto com o operacional para poder dar estrutura e ter o objetivo final sempre é ter melhor eficiência, melhor produção. Então é muito importante ter uma boa relação entre a supervisão, o operacional, a chefia, todos estão envolvidos no processo. Então eu acredito que um dos grandes segredos do sucesso é a união entre todos, que ninguém consegue sozinho, todos servem muito bem melhor. Uma pergunta que eu tenho também é como que é a relação com a segurança do trabalho dentro da usina? Segurança do trabalho, nós temos equipe de 6 técnicos, nós temos um engenheiro. Eu fiquei na segurança do trabalho como responsável também até a safra passada, até o ano de 2024. Esse ano eu me afastei, fiquei mais na produção do estoquial. É um desafio muito grande porque são vários funcionários, são vários postos de trabalho bem distribuídos. O Zibam que hoje ele tem tanto o setor industrial, como o setor agrícola, como o setor rural. Então, muitas vezes você pode ter um grupo de trabalho aqui, você tem outro lá, e você pega distância de 30 km cada um no outro. Então, o desafio é muito grande. E segurança do trabalho sempre, quem faz a segurança é o próprio colaborador. Então, o início com a segurança bem feita é treinar bem o colaborador,
ensinar ele como fazer bem feito, com segurança, e depois da sequência, e a segurança depois vem apenas dando suporte, fiscalizando se está acontecendo certo ou não. E se não fizer certo, vem as penalizações, que são as advertências, as suspensões, as demissões, porque esse nosso trabalho tem o principal objetivo, que é cuidar da integridade física do trabalhador. Então, ela precisa bastante de dar essa estrutura e garantir que você que trabalhar aqui no Zimban perfeito, nós temos que se entregar perfeito na sua casa, em 30 dias, com a saúde muito boa. Então, eu acredito que a segurança do trabalho do Zimban hoje evoluiu bastante, reduzimos drasticamente o número de acidentes de trabalho e a briga, a luta é diária. Então, a segurança é o tipo da função da empresa que não pode deixar amolecer, não pode dar brecha. Então, eu acredito que a resposta está vindo aí. Agora, Thiago, eu queria saber mais sobre essa história da usina em si. Então, eu queria saber quem eram os principais fundadores ou fundador e as primeiras pessoas envolvidas na usina. A usina começou com João Nicolas Cavallo, que veio de Piracicaba, a família dele já tinha uma usina lá. Eles vieram da expansão do negócio para cá, vieram montar uma nova usina. Andaram na região, passaram por Cambará, analisaram bastante as áreas de lá, estavam disponíveis naquela época. Nós estamos falando em 1940, mais ou menos, né? 1936, 1940. Eles vieram até o local, até que apresentaram uma terra de bandeirantes, um local bem acessível, tanto o fluxo de entrada, saída, como perto de água, para poder captar, fazer parte dos processos. Então, o seu Luiz Miguel, junto com alguns parentes dele, vieram para cá e acabou dando sequência até o final, o seu Luiz Miguel, e o só objetivo deles, que essa conduta dele, era montar uma usina, produzir açúcar, cana de açúcar, para produção de açúcar e produção de álcool. Então é o que ele conseguiu desenvolver na nossa cidade. Eu só queria saber, mais uma coisa também, a produção do álcool é dentro da usina também ou é fora em uma especialização? Não, com certeza. Aqui entra a cana de açúcar, planta a cana de açúcar, planta de açúcar vem até a usina, pesa uma balança, ela entra pela moenda, processo, todos os processos de retirada da água, né, da garrafa, com aquecimento, para se aquecer ela até sair o açúcar final, e um pouco dessa garrafa que vai fazer o açúcar pode ser deixado no palco dentro da própria destilaria, dentro da própria usina. Tá, Thiago, eu queria saber se na história da usina teve alguma troca na direção dela ou se ele se manteve. Eu acredito que desde 48 o senhor Luiz conseguiu tocar até década de 80, mais ou menos. Depois, na sequência, veio os filhos mais velhos, né? Vão pegar tanto o seu Toninho, o Serafim Meneghel, o seu Daniel. Depois vem a nova geração aí, que é a história, o município está agora desde 2008, que é o Daniel Meneghel Júnior e o Marcos, né? Então, são várias direções diferentes. Desde que eu acompanhei em 2008 para cá, que a seu Daniel Meneghel era um dos filhos do seu Luiz, que eu acredito que pessoas mais apaixonadas por essa empresa, que eu segui, trabalhei com ele aqui dentro, vi que ele tinha uma paixão gigantesca, ele vivia isso aqui. Então ele é aquela pessoa que muitas vezes acordava de madrugada para ir no banheiro e dizia: vou dar uma volta na cozinha para ver como está, depois eu vou voltar a dormir. Então é a paixão que eles tinham, que faz parte da grande evolução. Infelizmente ele acabou falecendo. E daí é onde que era o presidente da empresa, onde o filho dele acabou sumindo, e junto com o Márcio Meneghel, que fazia parte com o Daniel Meneghel, que era o pai junto, que é o pai do atual presidente hoje. Então nós tivemos algumas provas sim, mas eu acredito que de grande, como você falou, inovação, de grande, que nós temos de melhor, eu acredito que nós estamos passando por um período muito bom, desde a que estava o seu Daniel e o Marcos, e agora o Júnior, né, que é o Daniel Meneghel Júnior e o Marcos, que está dando uma diferença muito boa de inovação, de tecnologia, de premiações. O que eles fizeram nessa usina aqui, quem acompanha sabe, que a usina sabe o que eu estou falando, eles sabem que a grande evolução que eles conseguiram isso aqui, através de cobrando eficiência, cobrando melhor cana, cobrando sempre exigente no melhor produto final, e com certeza é só tecnologia, só melhoria para todos nós. Tá, outra pergunta que eu tenho
Como é a visão do senhor Luiz Miguel para essa região que foi construída? A cidade de Miguel tinha uma visão gigantesca, uma visão assim, de comendador mesmo. Qual que era a ideia dele? Além dele vir para cá no Bandeirantes, montou uma usina de açúcar e álcool. Isso que gerava já vários empregos. Ele chegou a trabalhar no executivo, foi prefeito, por 1 ou 2 mandatos. Ele ajudou a desenvolver vários setores. Ele fez a doação do terreno, juntou. Só para você ter uma ideia, esse cara tem uma faculdade que é de agronomia. Como ele precisava de agrônomos para cuidar da cana dele e tudo, ele trouxe um longo pedaço para a faculdade, ajudou a implementar a faculdade em Bandeirantes, que hoje é o ente estadual, mas na época era a faculdade Luiz Miguel. Tanto é que o nome do campus aqui chama Luiz Miguel, foi ele que trouxe toda essa visão. Para você ter uma ideia, a visão que ele tinha. Na época, tanto o terreno que é o Parque Saai, que faz a coleta de água no município, é um terreno que fazia parte da Usibana. Quer dizer, uma grande parte dessa expansão ele fez parte junto com outros políticos da época. Então, a visão dele era ajudar bastante as pessoas, fazer o melhor sobre a Bandeirantes, poder ajudar todo mundo. E com isso ele conseguiu, o grande governo da cidade conseguiu chegar quase a Bandeirantes. Logicamente não só ele, né? Sim, são várias pessoas que estavam envolvidas junto com ele, mas sempre estavam envolvidos, mas sempre teve envolvido, sempre na melhoria de todo mundo. Tanto por muitas vezes doação de terreno, fazer casa popular, fazer várias outras atitudes que melhoraram bem a vida dos bandeirantes aí, que merece ser aplaudido por isso. Thiago, eu queria saber quais são os principais obstáculos que você enfrenta ou enfrentou em toda a sua história. Na verdade, como eu já comentei anteriormente, a Usibana é uma empresa muito ampla, é uma empresa que depende do setor agrícola, do setor industrial e do setor rurícola, né, que é a parte do corte de cana. E vamos por partes, né? Vamos começar onde que é o início de tudo, que é o plantio da cana. Para você plantar, você tem que ter uma boa área, então o objetivo é deixar o lugar para plantar. Você depende de fatores climáticos, tem que torcer para chover bem, para a cana desenvolver bem, para que ela, depois que ela choveu, a cana cresceu, você tem que controlar as pragas, para ter uma cana de qualidade, com uma boa eficiência para recolher bem. Então, são vários desafios. Depois você traz a cana para cá, tem toda a logística que você pode trazer essa cana para cá. Então, são tudo obstáculos que são debatidos no dia a dia nosso, porque faz parte da rotina de trabalho nosso. A cana entrou na indústria, a cana caiu no processo do setor produtivo, vou passar pela moeda da cana. São vários obstáculos, tem que correr completamente, para a cana tem que estar na boa temperatura, numa boa balanço térmico ali para poder sair o melhor produto. Por quê? Nós temos que garantir que entra 100%. Se a cana entrou com tantos quilos de açúcar, tem que ser tantos quilos no final. Então, os maiores objetivos é esse. Você tem uma boa eficiência, você tiver quantos por cento do açúcar que entrou. Então, uma usina, ela tem vários obstáculos. Depois que você fez o produto final, tem vários fatores externos, porque o nosso açúcar é vendido tanto interno como externo, que a gente compra para os países, que geralmente, a maioria da cana de açúcar nosso cai dentro do caminhão aqui e vai direto para o porto, descarrega e vai para outros países. O álcool geralmente é regional aqui, de outras empresas que compram interno. Então tem toda a venda e tudo isso depende do preço a ser vendido. Então os obstáculos são: choveu, como foi a produção externa lá fora. Se choveu bem, produziu bem cana no país, com certeza vai ter um custo menor aqui. Você programou tudo a sua safra para uma venda de um X produto, você está vendendo por X e o mercado não está deixando você ter aquele preço. Então não é fácil. Não é fácil colocar uma usina de açúcar e álcool. Por quê? Porque são vários os fatores, são vários desafios, são vários pontos que têm que ser observados. Não adianta nada produzir bastante, não tem quem comprar, não ter preço para vender, porque muitas vezes não adianta eu fazer um quilo de açúcar por R$2 e vender por R$1,50, porque o prejuízo está sendo muito grande. Não adianta nada também eu ter uma venda de açúcar por R$2 se eu não tenho um produto para poder oferecer para a pessoa. Porque os maiores obstáculos, objetivos e dificuldades
dificuldade, eu acredito, a usina é uma empresa sazonal, você sabe disso. Mas ela trabalha de abril a outubro, novembro, mais ou menos ali. Depois disso, o que o pessoal faz? Metade dos colaboradores vai passar de aula para busca qualificação, eles vão estudar, e a outra metade dos colaboradores vão para a manutenção da empresa. Que eles auxiliam, tem os profissionais lá de cada um do seu setor, mas o resto do pessoal vai auxiliar a fazer o quê? O resto do pessoal vai auxiliar a desmontar o sistema inteiro, refazer o que está estragado e montar de novo. Por que eu vou fazer isso para você? Vou dar um exemplo para você. Quando a sua família vai viajar, o pai vai lá, faz uma revisão do carro, para quê? Para que você consiga ir daqui até São Paulo, onde você for, sem parar, sem problema, não é possível. Mesma coisa aqui. Esses 6 meses que estão produzindo, ela não pode parar. Ela tem que parar o menos tempo possível. Um maior obstáculo, a questão climática, por exemplo. Não tem muitas vezes fazer um período de chuva. Esse ano mesmo temos um período nos próximos meses, parado com chuva, porque é uma indústria céu aberto. Se está chovendo, eu não estou colhendo. Se eu estou colhendo, para tudo aqui dentro também. Porque não tem cano para mim morrer, porque na quem no caminhão da lavoura tiver com barro, eu não consigo extrair cantando de lá, e estraga a lavoura. Então, onde eu falo para você, o desafio, os obstáculos de uma usina são muito grandes, são vários. Não tem como falar assim, não, é um obstáculo ou outro. Então, todo setor tem o seu obstáculo, todo setor tem o seu gerente, tem o seu supervisor, tem tudo para quê? Para que consiga entregar o melhor resultado possível. Só isso. Eu queria saber se você falou sazonal, certo? Então, esses 6 meses que ela fica em manutenção, tem algum tipo de lucro da empresa ou para totalmente o lucro da empresa? Na verdade, para de produzir. O que a empresa geralmente se programa, faz a gestão financeira dela, então já é de praxe, a posição financeira ela vai programar. O ganho dela tem que ser o ano inteiro, não é só para 6 meses. Então, muitas vezes ela deixa o estoque de açúcar que ela vai vendendo, o estoque de álcool que ela vai vendendo. Então, são várias estratégias financeiras que cada administrador toma, faz, para poder suportar o pagamento dos funcionários, não só funcionários, como a manutenção da indústria, como vários outros fatores. Por isso que eu falo que o obstáculo de usina, como você perguntou anteriormente, não é fácil. Tá? Você bancar lá por 1.300 pessoas, 6 meses, sem produção, tem que ter uma gestão financeira muito boa, uma programação ideal, para a empresa conseguir ter lucro e seguir em frente. Eu queria saber se você já fez ou faz algum tipo de ação social aqui na cidade. Fernando Zibano, da sua trajetória, onde eu acompanho, além de ajudar a construção de várias entidades, na manutenção, tanto do material, tanto vezes produzidos, o próprio ENC, que ajudou a vir hoje a uma excelente faculdade, asilo, a PAI. Então, a vem ajudando todos. Nós temos a Cidadania, que é uma instituição de crianças. Então, lá hoje nós temos 52 crianças, que ela dá um suporte para eles lá, não só ela, como a prefeitura lá também, como várias outras entidades também não, mas ela dá uma atenção especial para eles, não deixar faltar nada para eles. Tá? Hoje nós temos aqui nossos irmãos jovens aprendizes, muitas vezes estão distribuídos também no projeto Calento, no projeto da Cidadania. Tem várias desses adolescentes que estão trabalhando conosco aqui, que estão nas instituições. Então eu acredito que a Zibana ela ajuda bastante. Vou dar outro exemplo, a preocupação deles com ajudar a liderança é tão grande que o ano passado está faltando muito água em alguns setores de liderança, alguns bairros. O que eles fizeram nos proprietários? Foi lá, comprou uma bomba, comprou uma bomba, doou para o município para sair uma bomba. Para quê? Está pensando no funcionário dele, que ele embora, chega em casa, tomar um banho. Não só no funcionário dele, mas todo mundo aqui em bairro está a mesa sofrendo falta de água. Então eu acredito que isso também gera uma ação social que faz. Então eles estão sempre atento nisso. E vejam que a tradição deles, o avô deles atrás também sempre ajudou muito e sempre ajudou muitas pessoas. Então, acredito que, significativamente, eles ajudam bastante. A empresa faz os usos de alguma prática sustentável, que utiliza algum material que dá para utilizar ou não? A Zibana ela faz várias. A Zibana, só para você ter uma ideia, no processo produtivo dela, ela gera bagaço de cana, que é onde a gente utiliza esse bagaço na caldeira para geração de vapor, e com isso transformando energia igual aqui dentro.
Quando você está funcionando, toda a energia que aqui da usina, ela é processada aqui dentro mesmo. Ela desliga a papel e fica com a própria energia dela. Então isso é um ponto. Na fabricação da destilaria, no processo produtivo do álcool que sai da vinhaça, essa vinhaça que é feita, é distribuída em toda a lavoura para reverter em ponte de adubo, para adubar a própria lavoura. Na lavoura mesmo nós temos o RenovaBio. O que nós tivemos que fazer? Para quem no ano passado era muita queimada de cana. Era um absurdo de queimada, a gente chovia preto, nós chegamos em Maneirantes, parece que era chuva preta que tinha. E o que nós temos que fazer para poder minimizar isso? Tá? Porque para não trazer essa transformação, para acabar esse problema que era um problema crônico de Maneirantes, ela teve que investir em tecnologia, que são câmeras as principais entradas e o canavial dela, colocou um setor de monitoramento. Com isso ela consegue fiscalizar. Então, com isso, a queimada de rio gigantesco tem fogo ainda? Tem criminoso, a usina não põe, não tem equipe mais, não tem mais nenhuma equipe, só tem equipe de bombeiro que vai lá e apaga o fogo. Muitas vezes a pessoa vê assim, mas a usina está colocando fogo na cana. Eu vi o funcionário da usina, eu vi um vídeo do cara colocando fogo, mas ninguém mostra que lá atrás está vindo fogo já. E tem que começar a pôr fogo daqui, o fogo cruzar e acabar o fogo. O fogo se combate com fogo muitas vezes. Tá? Então ela investiu drasticamente, já pegando várias pessoas, colocando fogo, vai na delegacia, faz uma ocorrência, ela responde criminalmente pelo que ela está fazendo. Então tudo isso aí eu acredito que nós ganhamos ponto positivo com a RenovaBio, nós ganhamos crédito com a RenovaBio, então a sustentabilidade dela vai tanto pagar uma ameaça como não colocar mais fogo na cana. Não sei, esses dias atrás, um tempo atrás, pegou fogo na Santa Rita, um bom pedaço, assim, sabe? Nós vamos ver como começou a pegar fogo na beira da pista do sofá. Velho lá, que alguém passou, colocou fogo no sofá, foi para o mato, lá passou para o pasto passou para a cana, e daí foi dando sequência. Mas, graças a Deus, nesse momento, conseguimos pegar quem colocou, conseguimos chegar ao responsável possível, tudo através desse monitoramento nosso. Então, eu acredito que a empresa, ela está aprendendo toda a tecnologia possível, tá? Aí você pega uma produção, por exemplo, da cana, com tudo, com a melhoria nossa na agrícola que nós estamos, nós estamos ganhando com o melhor setor produtivo do Paraná de cana, então, quer dizer, a melhor produção do Paraná de cana chama-se cana. Então, de todos os itens que tem, é a que mais produz, o produtivo dela é o melhor do Bravo, prêmios, mesmo prêmios. E isso reflete da gestação de 2008 para cá que está acontecendo com isso. Então é bacana ver o que ela consegue fazer e melhorar no dia a dia da nossa cidade. Acho que ele tem que ser muito bom ainda, mas antigamente era cana dentro do quintal nosso todos os dias. Tiago, só para encerrar, eu queria saber se você teve alguma lição que você aprendeu aqui, alguma coisa que você aprendeu trabalhando aqui. Na verdade, a Zigão é uma empresa que me ensinou bastante. São vários anos aqui. Ela é uma empresa que me ensinou a trabalhar em equipe, me ensinou a respeitar o próximo, me ensinou a ter mais atenção em tudo que faz, né? Porque eu diria de todos aqui, todos os setores, você tem que fazer o melhor possível. Eu acredito que quando você sai da sua casa, você sai para fazer o melhor, né? Você sai, quando você escolhe fazer esse trabalho aqui, você não vou fazer o melhor trabalho. Você está empenhando fazer o melhor, se eu assim, para poder apresentar para os seus amigos o melhor possível. Né? Então essa é a missão nossa. A gente não já tirou a disposição de fazer, vamos fazer o melhor. Então me ensinou a fazer bastante isso aí. Porque o resultado de qualquer trabalho é ter o respeito, ter dedicação e seguir em frente que o resultado vem. Então, eu aprendi bastante, ela nos ensina bastante, desde a diretoria que eu trabalhei, foi para mim uma experiência de vida muito boa. Tá? Colher resultados. A coisa mais gostosa do mundo é você lutar, você fazer o melhor e você vê que o resultado vindo é satisfatório para tudo. Então, a satisfação que eu tenho de trabalhar aqui, ver o que eu estou acontecendo, o que eu estou fazendo, para os amigos, parceiros, colegas que vêm aqui dentro, então é uma satisfação muito grande. Então, para mim, hoje a Zigão para mim é a melhor empresa para trabalhar.
E assim encerramos a nossa entrevista. Muito obrigado, Thiago, pelo seu tempo e respondendo as perguntas. E queria agradecer também aos irmãos por disponibilizar o local para a gente fazer a entrevista. É uma honra receber vocês aqui, poder colaborar com o trabalho de vocês. Passar um pouco de conhecimento, né? Pena que o tempo foi meio curto, né, para a gente poder conversar um pouco mais, mas a Alziban tem uma esperança em vocês, são a juventude que está vindo aqui, que pode somar muitas vezes com o futuro nosso, tá? Um futuro que é próximo. Eu tenho certeza que vocês, depois que fizerem a faculdade, cada um de vocês aí, com certeza vão fazer. A Alziban está de portas abertas para acolher vocês de maneira tensa, fruto da nossa cidade, do nosso povo. Então é uma honra muito grande e um orgulho poder receber vocês aqui, porque pode ser vocês que vão estar no lugar aqui depois, ou no lugar de vários outros colaboradores que estão aqui. Então muito obrigado.